Olá, sejam todos bem-vindos ao primeiro Fórum de Cardiologia da São Marcos Radiologia Diagnóstica. Eu sou o Cláudio Vendramini, médico radiologista e sócio proprietário dessa empresa. A São Marcos completa neste ano 50 anos de atuação na área de radiologia diagnóstica em nossa cidade e sempre primou pelo uso de tecnologia de ponta. Fomos a primeira clínica a utilizar radiologia digital em nossa cidade, assim como a primeira empresa particular a utilizar ressonância magnética e tomografia multislice. Recentemente adquirimos a empresa de medicina nuclear e é justamente para apresentar essas tecnologias que criamos este fórum. O objetivo principal é demonstrar o potencial dessas técnicas na análise da dor torácica, estudar suas indicações, controvérsias e esclarecer dúvidas eventuais que possam surgir. Antes de começarmos, gostaria de agradecer a todos que participaram na idealização deste fórum, principalmente ao meu irmão e sócio Rodrigo Vendramini. Sem mais, espero que desfrutem. Boa noite a todos, bem-vindos ao Simpósio de Cardiologia da Clínica São Marcos, Diagnóstico por Imagem. Meu papel hoje é falar para vocês da ressonância magnética cardíaca na avaliação do paciente com dor torácica. A ressonância magnética cardíaca é um método com múltiplas ferramentas que possibilitam a avaliação das mais diversas facetas da doença cardíaca, seja a avaliação da perfusão miocárdica, seja a avaliação da quantificação e avaliação da fibrose miocárdica, avaliação da função ventricular, avaliação de função valvar e fluxos, assim como a caracterização tecidual nas mais diversas patologias. Algumas situações especiais na cardiologia devem ser lembradas em relação a contraindicações para realizar o exame. Então, pacientes portadores de stents coronários, portadores de válvulas artificiais, submetidos à cirurgia cardíaca com sutura do externo, pacientes com prótese de aorta podem fazer o exame normalmente, sem problema algum, e já portadores de marca-passo ou desfibriladores implantados devem ser avaliados individualmente sobre a condicionalidade desses dispositivos para a realização do exame. Assim como pacientes portadores de clipes cerebrais, implantes cocleares, fragmentos metálicos, especialmente nos olhos. Em relação às indicações da ressonância magnética na cardiopatia isquêmica, várias situações têm nível de evidência bastante elevado para o uso da ressonância. Então, a avaliação da função ventricular, a avaliação da perfusão miocárdica sob estresse farmacológico, assim como a quantificação da fibrose miocárdica, da massa infartada, tem nível de evidência bastante elevado e devem ser usados rotineiramente. O ambiente da ressonância magnética para a realização do exame é aproximadamente esse, então o paciente está ali deitado, vai ser colocado dentro do magneto, tem uma antena de captação sobre o tórax, é feita a monitorização de dados vitais, como eletrocardiograma, e eventualmente de dados não invasivos em algumas situações especiais. E o protocolo para avaliação da cardiopatia isquêmica é um protocolo bastante sucinto, onde em 45 minutos aproximadamente você consegue ter informação da perfusão de estresse, a perfusão de repouso, a caracterização tecidual da fibrose, assim como a avaliação da função ventricular miocárdica de uma forma bastante rápida. Lembrando que a gente está restrito ao estresse farmacológico, dada a impossibilidade de fazer o estresse físico dentro do magneto, lembrar sempre das contraindicações, tanto absolutas quanto relativas para a realização do estresse farmacológico vasodilatador, com dipyridamol ou adenosina, especialmente as situações de pacientes com asma grave ou bloqueios atrioventriculares avançados. A técnica para a avaliação da perfusão miocárdica pela ressonância magnética é uma técnica chamada de primeira passagem, porque é feita uma aquisição da imagem, ao mesmo tempo que é feita a injeção do contraste, aí o contraste baseado em gadolínio, que é o contraste da ressonância. Então, você tem ali uma visualização da chegada do contraste em câmara direita, chegada do contraste em câmara esquerda e a perfusão do miocárdio, que passa a ser acinzentado com a chegada do contraste. Do lado de cá, a gente tem a perfusão de repouso, do lado de cá, a perfusão de estresse, e no estresse, quando você tem uma área de hipoperfusão, você vai ver nessa área do miocárdio uma área escura, em meio à área cinza, onde nessa área escura não chegou o contraste adequadamente, caracterizando a isquemia miocárdica no estresse
farmacológico. Um dado interessante da ressonância magnética em relação ao estresse farmacológico é a possibilidade de você inferir se esse estresse farmacológico foi efetivo ou não através da perfusão esplênica, que ela é diminuída durante o estresse farmacológico e retorna ao normal na imagem de repouso. Então, isso é um dado a mais que a gente pode usar no raciocínio para saber se aquele paciente teve um estresse efetivo ou não. Vários estudos foram feitos ao longo dos anos comparando a ressonância magnética de perfusão com outros métodos já estabelecidos, como a medicina nuclear, aí no caso do SPECT, sempre mostrando sensibilidade e especificidade bastante comparáveis ao SPECT, nesses estudos multicêntricos. Aqui o MR Impact 1, o MR Impact 2 foi um estudo um pouco mais amplo, comparando também com o SPECT, também mostrando dados bastante comparáveis com a medicina nuclear. E mais recentemente tivemos o estudo MR Inform, onde foi feita uma comparação já não com métodos de perfusão, mas sim com o FFR invasivo e a ressonância magnética, e demonstrou aí um grau de não inferioridade da ressonância magnética em relação aos eventos que ocorreram nesses pacientes, que tanto informados pela ressonância ou pelo FFR, com uma vantagem em relação aos pacientes que foram informados pela ressonância, eles tiveram uma menor incidência de revascularizações inadequadas. Já em relação a dados prognósticos, a ressonância magnética cardíaca, tanto com dobutamina para avaliação de contratilidade miocárdica, que também é uma possibilidade para o estresse farmacológico, como a avaliação da perfusão pelo estresse vasodilatador, trazem dados prognósticos também bem interessantes, sendo que quando não há isquemia detectável, o paciente tem um prognóstico bem melhor do que quando apresenta a isquemia. Outra faceta da doença isquêmica do coração é o infarto do miocárdio, aí muito bem caracterizado pela ressonância magnética. Aqui nós temos um paciente no 6º dia pós-infarto e o mesmo paciente 6 meses pós-infarto. Avaliação de contratilidade, demonstrando uma alteração de contratilidade na parede anterior, associada aqui a uma hipoperfusão na injeção precoce de contraste, assim como uma captação tardia do contraste, determinando aqui a área de infarto, que 6 meses após se organiza como infarto transmural, permanecendo ali aquela área de hipocontratilidade na parede anterior. Na fase crônica do infarto, muitas vezes a decisão em relação à revascularização ou não de uma área com fibrose pode ser também auxiliada pela ressonância, com a caracterização do infarto, se ele é subendocárdico ou transmural, e aí sendo 50% da transmuralidade o valor de corte para a determinação dessa transmuralidade, e acima de 50% sempre a possibilidade de recuperação contrátil bastante reduzida. A detecção de trombos intraventriculares, muitas vezes não vistos pelo eco, também pode ser bem facilitada pela ressonância, que no caso um trombo apical num paciente com infarto anteroapical. Em relação a essa decisão terapêutica, muitas vezes a gente se depara com pacientes já com paredes afiladas, que podem ser inferidas como não viáveis, mas com pouca fibrose, e aí você pode observar uma recuperação contrátil após revascularização, em comparação a pacientes com ainda paredes espessas, mas que tem uma fibrose transmural e a recuperação aí não acontece após a revascularização. Então, esses dados muitas vezes podem auxiliar aí na decisão terapêutica desses pacientes. Outras situações relacionadas à dor torácica, onde a ressonância magnética pode auxiliar, são a pericardite aguda e a miocardite aguda, especialmente agora. Temos tido também os casos tanto de pericardite como miocardite relacionadas ao Covid-19, assim como também agora a vacinação, em casos muito raros, mas também que podem ser detectados pela ressonância. No caso da pericardite, a gente vai ter pela ressonância a imagem com edema pericárdico, assim como captação difusa de contraste pelo pericárdio, caracterização bem clássica aqui de uma pericardite aguda. E esse dado traz um valor prognóstico também, porque a persistência da captação de contraste pelo pericárdio pode trazer a esse paciente um maior risco de desenvolvimento de pericardite constritiva. Então, tanto para monitoramento terapêutico como para prognóstico dessa pericardite, a ressonância traz esses dados.
no caso da miocardite, a lesão miocárdica se dá de forma diferente em relação à doença isquêmica, né? Então, na doença isquêmica, sempre vamos ter um infarto, né? Ou a fibrose, respeitando o território coronariano, que vem do endocárdio para o epicárdio. Já na doença não isquêmica, e aqui esse segundo caso é um caso de miocardite, aqui um caso de sarcoidose, aqui uma cardiopatia hipertrófica, aqui uma endomiocárdio fibrose, mas na doença não isquêmica você vai ter um subenocárdio poupado e uma doença que não respeita um território coronariano. Então, essa é a característica da lesão não isquêmica. E aí, no caso da miocardite aguda, a gente vai ter a avaliação da função ventricular, eventualmente com espessamento e disfunção segmentar, edema miocárdico associado à caracterização tecidual com captação de contraste de forma não isquêmica. Aqui um caso clássico de miocardite aguda, né? Então você vê que a função ventricular está preservada, paciente jovem que apresentou com quadro de dor torácica e elevação de enzimas, então você vê aqui uma caracterização de edema na parede lateral do ventrículo esquerdo, associada à captação de contraste com o subenocárdio totalmente poupado, caracterizando aqui bem a forma mais clássica da miocardite aguda. Agradeço a oportunidade, a gente vai ter um tempinho aí para discussão na sequência, nos encontramos daqui a pouco. Obrigado. Olá a todos, me chamo Rodrigo Cerci, é um prazer fazer parte do time da São Marcos e estar apresentando aqui no primeiro fórum de cardiologia da clínica. Eu vou falar sobre tomografia cardíaca, quero já compartilhar o meu primeiro slide aqui com vocês, para a gente começar, que nós não temos até muito tempo, e para falar sobre vários assuntos, e na discussão, obviamente, vamos falar um pouco mais, tá? Então, a tomografia cardíaca, eu vou falar na investigação de doença arterial coronária, que seria a principal aplicação dela, e a gente tem que, obviamente, restringir um pouco devido ao tempo aí que a gente tem para falar, tá? Então... Não tá, é isso. Eu vou falar de dois exames, basicamente, do score de cálcio e da angiotomografia coronária, tá? O score de cálcio, ele tem uma indicação específica, estratificação de risco em pacientes assintomáticos. Eu vou dar um exemplo para você de como isso é importante. Esse jornalista, ele teve presente naquele voo da Chapecoense, vocês devem se lembrar que teve um acidente grave, uma queda, muitos faleceram, a maioria faleceu e ele sobreviveu, tá? Ele sobreviveu, só que aproximadamente 1 ano e meio, 2 anos depois, ele morreu de infarto, tá? E ele não sentia nada. Então, este é o problema. Então, como estratificar bem esses pacientes e detectar indivíduos de risco como esse jornalista? Não é uma tarefa simples. Nós sabemos, por exemplo, que é fácil nós identificarmos alguns pacientes de alto risco. Por exemplo, pacientes de alto risco pós-infarto, eles têm uma incidência de morte súbita elevada. Pacientes que já sobreviveram à morte súbita têm uma incidência de ter morte súbita novamente elevada. Pacientes com disfunção ventricular, pacientes com eventos coronarianos prévios. E a incidência vai diminuindo quando nós chegamos aqui na população adulta geral. Acontece que, como esse grupo é muito maior, a população adulta geral tem muito mais gente do que a população de alto risco pós-infarto, acaba que o número total de eventos acaba sendo muito maior nesse grupo. Então, quase 50% das mortes súbitas ocorrem em pacientes assintomáticos, tá? E por quê? Vamos lembrar da etiologia da aterosclerose coronariana. Então, é uma doença que está presente muito antes dela estar lá na ponta causando isquemia. Então, é uma doença de longa evolução, com formação da placa, ela vai acumulando lipídios, e desde o seu começo já começa a ter inflamação e microcalcificações. O problema é que ela não precisa necessariamente estar num grau obstrutivo desse para causar um evento, né? Romper a placa, como nesse exemplo aqui, formar um trombo e o paciente infartar.
tá? E a forma tradicional que nós habitualmente estratificamos esses pacientes com testes funcionais vai detectar a isquemia a partir deste momento aqui e vai perder toda essa fase evolutiva da doença, tá? Nessa fase evolutiva inicial, a tomografia cardíaca pode nos ajudar. Então, vejam esse exemplo. Esses 3 pacientes aqui têm testes funcionais normais, são pacientes reais, tá? Agora, vocês acham que o prognóstico deles é igual? Veja, esse aqui não tem nenhum sinal de aterosclerose, esse aqui tem alguma calcificação aqui na coronária direita, esse aqui tem mais de 6.000 de score de cálcio, ou seja, uma calcificação extensa em toda a árvore coronária. Não. Então, o prognóstico desses pacientes não é igual. Esses pacientes da direita têm um prognóstico, um risco de evoluir com evento cardiovascular muito maior do que esse da esquerda. E esse poder do score de cálcio é tão grande que fatores de risco tradicionais como diabetes, aqui veja, que aumenta o risco, sabidamente, dos pacientes desenvolver doença arterial coronária, infarto e óbito cardiovascular, equivale o risco aproximadamente a um score de cálcio entre 10 e 100. Tá? Quanto maior o score de cálcio, maior o risco. Tá? Aí parece óbvio, né? O evento coronariano se dá em placas, e quanto mais aterosclerose a gente tiver, maior o risco. Tá? Bom, então o que o score de cálcio faz, basicamente, a sua indicação é em pacientes onde você estima o risco, né, como sendo um risco, principalmente o paciente de risco intermediário, onde não se tem muito certeza exatamente o que fazer com esse paciente em termos de tratamento da sua, principalmente da dislipidemia, do seu colesterol, e tenta, baseado no resultado, separar esse grupo intermediário em paciente de baixo risco e paciente de alto risco. O paciente de risco intermediário que faz o score de cálcio é 0, na verdade ele não é risco intermediário, ele é baixo risco. Ao passo que o paciente que faz o score de cálcio dele é elevado, maior que 100, ou maior que o percentil 75, ele é um paciente de alto risco e ele precisa de um tratamento, principalmente com estatina, muito mais agressivo. Então, esse é o papel do score de cálcio, a estratificação de risco. Esse exame é feito sem contraste, numa tomografia muito simples. Tá? Em relação agora ao paciente sintomático, com dor precordial, aí nós vamos estar falando de outro exame cardíaco que usa tomografia, que é a angiotomografia coronária. Hoje, o guideline mais recente aqui, europeu, de 2019, coloca a tomografia coronária, aqui nesse roxo aqui que vocês estão vendo, como o primeiro teste na avaliação de pacientes com angina ou com dispneia e suspeita de doença arterial coronária, ou seja, pacientes sem doença arterial conhecida, tá? Num grupo grande de pacientes que engloba pacientes de risco intermediário, baixo, de probabilidade pré-teste intermediária para baixo, principalmente. Tá? Reservando os testes de isquemia para aqueles pacientes onde a probabilidade pré-teste é mais elevada e até, obviamente, a angiografia invasiva naqueles onde a probabilidade é muito alta. Tá? Como determinar qual é essa probabilidade pré-teste? Bom, existem fórmulas, né, existem tabelas que nos apontam nessa direção, mas eu acho que como esse público de cardiologistas é simples e até no nosso dia a dia clínico nós não precisamos muito disso. Então, obviamente que aquele paciente mais idoso, com múltiplos fatores de risco, com uma angina muito típica, ele está mais para esse lado. E ao passo que aquele paciente mais jovem, muitas vezes do sexo feminino, com dores mais atípicas, estão mais para este grupo. Então, a gente pode ter o bom senso de optar baseado nessa probabilidade pré-teste, por qual dos testes nós vamos usar. Mas como que a tomografia chegou aqui, né, a esse ponto de estar no guideline europeu como primeira escolha na avaliação dos pacientes? Bom, ela tem um diferencial em relação aos outros testes, que a angiotomografia ela vê a aterosclerose. Então, ela consegue discernir razoavelmente bem ou muito bem onde a coronária é normal, onde você tem uma placa não obstrutiva e onde você tem doença obstrutiva. E isso é a novidade, na verdade, da angiotomografia coronária. Além disso,
ela consegue caracterizar a aterosclerose. Veja, esse aqui é um pôster que a gente apresentou no ICC em 2011, já estamos falando de mais de 10 anos, mostrando que é possível, pela angiotomografia, diferenciar o que é cálcio, o que é tecido fibroso, o que é necrose nessas placas. Isso tem implicações prognósticas. Além disso, a acurácia diagnóstica da angiotomografia é alta. A gente também publicou isso aqui já há algum tempo, em 2013, mostrando que principalmente o valor preditivo negativo do teste é muito elevado, mesmo em pacientes com extensa calcificação, mas realmente ele melhora ainda em pacientes com menos cálcio. Isso corrobora aquilo que nós estávamos falando em relação à probabilidade de pré-teste intermediária para baixo, seu perfil de paciente ideal para fazer o teste, porque é nesse paciente que nós temos mais chance de excluir a doença, né? Então esse seria o papel principal da angiotomografia coronária. Bom, então depois que nós sabemos que a angiotomografia coronária vê a doença, que ela tem uma acurácia diagnóstica adequada, a gente testou o prognóstico e nós descobrimos uma coisa interessante. A angiotomografia estratifica um pouco diferente dos métodos funcionais, porque ela tem 3 grupos, tem 3 resultados, vamos dizer assim. Você tem o normal, que seria aquele paciente que não tem DAC nenhuma, e o prognóstico desse paciente é muito bom. Você tem o paciente que tem doença não obstrutiva, tá? Tem placa, mas no caso obstrução maior que 50%. O prognóstico ainda é bom, mas é 2 vezes pior do que o paciente que não tem doença, é evidente. Ele tem alguma aterosclerose, alguma dessa placa pode romper, ele pode ter evento. E aí você tem o paciente com doença obstrutiva, onde realmente o prognóstico é muito pior. Ou seja, se estratifica também o risco dos pacientes ao fazer a tomografia coronária, né? Aqui eu coloquei como exemplo do SPECT normal, uma coisa que a gente tem muita experiência, a cintilografia vai ser falado agora também nesse fórum, que o grupo de pacientes com cintilografia normal, ele agrupa esses 2 pacientes, e ele não está errado. Um paciente que não tem doença e um paciente que tem aterosclerose não obstrutiva, ambos não têm isquemia. E obviamente que o prognóstico dele, vejam só que interessante, que caminha bem aqui no meio, porque ele não é tão bom como esse, tá? E junta nesses grupos, normalmente, muitos pacientes desse aqui, tá? Bom, finalmente, eu acho que o grande, o passo final para a angiotomografia atingir esse porte de estar no guideline europeu inicialmente e estará nos outros em breve, foi esse estudo Scott Hart, que avaliou pacientes, quase 4.000 e poucos pacientes, no Reino Unido, para uma estratégia de avaliação inicial de pacientes com dor precordial tradicional, que incluíam, por exemplo, um teste ergométrico, uma consulta, e depois o paciente seguia o caminho tradicional, que era com provas funcionais, cateterismo, ou seja, baseado no que o médico queria, e a outra estratégia, esse paciente, ao invés de fazer esse habitual, ele fazia uma tomografia coronária. Vejam que depois de 5 anos, tá? O que aconteceu? Houve uma redução significativa desse desfecho combinado de morte cardiovascular e infarto não fatal. Basicamente de infarto não fatal, vou dizer aqui para vocês. Sem um aumento significativo nos 5 anos de angiografia invasiva e de revascularização, tá? Mas vamos ser racionais aqui. Por que isso aqui aconteceu, né? Por que botar o paciente numa mesa, injetar o contraste, ver a aterosclerose, diminui o risco de infartar? Tá? Diminui porque, dentro de um determinado período de tempo, essa informação volta para o cardiologista e o cardiologista age. Ele detecta aquele paciente que tem aterosclerose e passa a dar estatina. E isso reduz o risco. Não a tomografia em si, mas a detecção da aterosclerose que leva ao tratamento da aterosclerose e o tratamento da aterosclerose da estatina, aspirina, etc. Tá? Então, lembrando então que na maioria das vezes o processo primário é a aterosclerose, que gera estenose e aí sim isquemia, a gente se pergunta, mas por que nós fomos treinados, talvez a maioria de vocês, eu mesmo fui treinado a começar a investigação com isquemia? O paciente chega com dor no peito, eu faço um teste isquêmico, por exemplo, um teste ergométrico, uma cintilografia, um ecostresse, etc. Não é porque a gente não raciocina adequadamente, não é porque a gente é burro, não é isso. É uma questão histórica. Tá? Então vejam que a avaliação funcional anatômica ela não tem essa denominação desde o começo.
é, na verdade, uma avaliação não invasiva e uma avaliação invasiva por cateterismo. Então, lá no começo nós tínhamos eletro, depois se descobriu o CAT de maneira... Até foi, não sei se vocês sabem a história, mas esse indivíduo, Sones, ele estava fazendo uma arteriografia e o catéter de Sones caiu na coronária esquerda, injetou lá dentro, na coronária direita, injetou lá dentro e o paciente fez uma sistolia e descobriu que dava para injetar na coronária. Mas para fazer esse diagnóstico era um diagnóstico invasivo, então veio o teste ergométrico tentando de forma não invasiva detectar essa doença, depois a cintilografia, depois o X-ray, depois a ressonância, e nós não tínhamos a possibilidade de investigar inicialmente anatomicamente, ou seja, se a gente tem suspeita que o paciente tem doença arterial coronária, primeiro vamos ver se ele tem, e se ele tiver, aí sim, a gente suspeitar que ela seja obstrutiva, aí a gente vê se tem isquemia ou não. Não existia essa possibilidade, mas hoje já existe. Finalmente, então, isso é interessante, como a ciência tem seu tempo, e isso é adequado, até que se mature as coisas e que as informações se tornem palpáveis. Lá em 2011, eu também apresentei um pôster no mesmo ICC, se eu não me engano, mostrando que justamente falando isso já, que está no guideline hoje. Pacientes sintomáticos, onde a suspeita de DAC, se a probabilidade for intermediária ou baixa, o exame de escolha é angiografia. Se a probabilidade for alta, ou se o paciente já tiver DAC conhecida, aí a imagem funcional deve provavelmente ser a primeira escolha. Tá bom? Obrigado pela atenção de vocês e vamos conversar mais na discussão. Ótimo, perfeito. Alguém dos que estão acompanhando a aula tem alguma pergunta para fazer? Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Dr. Marcelo, então. Dr. Marcelo, o uso da ressonância magnética nos casos de infarto, qual o período, qual a janela após o evento isquêmico que a ressonância é útil? A partir de que período? Veja, Cláudio, na verdade, a ressonância acaba sendo utilizada diferente do que o radiologista está acostumado, né? Por exemplo, no paciente com AVC, todo paciente que tem um AVC, ele acaba fazendo uma ressonância de crânio para ver o tamanho do AVC, o tamanho da lesão, uma ressonância, uma tomografia. Não existe essa indicação em todos os pacientes no infarto agudo do miocárdio. A investigação da viabilidade miocárdica ela acaba sendo hoje muito mais uma questão terapêutica e prognóstica, né? Então, a partir do momento que você teve o infarto, na verdade, aquela lesão ela vai persistir, né? Seja ela na fase mais aguda, com aquelas características agudas, como eu demonstrei, ou numa fase mais crônica, um infarto já organizado. Mas é a decisão terapêutica, né? De você revascularizar ou não um território, de você ter até um dado prognóstico, porque, óbvio, quanto maior a área de fibrose que o paciente tiver, pior vai ser o prognóstico dele, eventualmente pode evoluir com insuficiência cardíaca, com trombo intraventricular, né? Então, muitas vezes a avaliação pré-cirúrgica de correção de aneurismas pós-infarto, né? Então, a indicação acaba sendo nesses casos que normalmente acabam sendo triados pelo eco e depois acabam indo para a ressonância, né? Não que não pudessem ser feitos, por exemplo, você conheceu o tamanho do infarto, principalmente o infarto que a gente chama de infarto sem supra-DST, que é aquele infarto onde você não teve o supradesnível no eletro. Normalmente são infartos que você não tem tanto como mensurar o tamanho da lesão miocárdica, né? Mas acaba que no dia a dia acaba não sendo indicado. Perfeito. Mais alguém? Bom, eu tenho mais uma... Eu escrevi ali no chat só, que eu conversei com o pessoal, se alguém do pessoal que está atendendo, né, que está participando, quiser fazer uma pergunta, não quer escrever e quer falar, se levantar a mãozinha ali, o pessoal abre o microfone para perguntar dos colegas ali que estão participando e que talvez se sintam à vontade de participar e fazer uma pergunta, né, pelo microfone. Eu acho que das duas aulas, assim, o que é importante tanto na ressonância quanto na tomo, a ressonância dessa questão prognóstica de viabilizar o que o paciente vai, o tratamento
permanece clínico, permanece com revascularização, seja cirúrgica percutânea. E na tomografia o que a gente vê bastante é uma melhor aderência ao tratamento, né? Isso, a gente ter algo palpável ali na tomografia, que a gente consiga mostrar para o paciente uma coisa mais visível do que simplesmente seu colesterol está alterado, ou você tem sobrepeso, eu acho que isso ajuda bastante, a gente consegue modificar bastante a evolução desse paciente. Isso para quem faz consultório é uma coisa bem evidente mesmo, né? Porque a hora que você mostra a foto, dá um sustinho um pouco maior ali, né? E eu costumo falar para os pacientes que, no caso da tomografia, ali como o Rodrigo apresentou e como você falou também, Maria Letícia, a detecção da doença aterosclerótica não obstrutiva, né? Muitas vezes o paciente se assusta, né? Eu tenho doença coronária agora. Mas é uma janela de oportunidade. Uma janela de oportunidade, eventualmente, daquele paciente que não estava recebendo tratamento, né, e que vai passar a receber, e isso a gente já sabe que isso muda a história dele, né? Então, é uma contribuição bem importante. Eu tenho uma pergunta para o Dr. Rodrigo sobre o score de cálcio. O que eu costumo ver é que os pacientes geralmente são aqueles pacientes masculinos, acima dos 45 anos, com história de hipertensão, tabagismo, etc. Existe, por exemplo, para pacientes que têm diabetes ou algum outro fator de risco, começar essa investigação mais precocemente? Com que faixa etária, geralmente, para pessoas que não têm fator de risco? Qual é a faixa etária que se inicia uma pesquisa de score de cálcio? Olha, Cláudio, na verdade é o seguinte, normalmente a gente coloca, eu não tenho uma resposta precisa para te dar. Você vai colocar os dados do paciente, essa combinação de fatores de risco numa fórmula, né? Existem fórmulas, o Framingham, o score de risco global, o pessoal da cardiologia está acostumado a usar isso daí para estratificar esse risco, né? E aí essa fórmula vai predizer, né, através de uma regressão logística, vai predizer a probabilidade daquele indivíduo infartar ou morrer do coração em 10 anos. Se essa probabilidade for menor que 5%, esse indivíduo de baixo risco, não adianta muito ele fazer o score de cálcio, tá? Porque a chance dele vir um score de cálcio que não seja zero é pequena, porque mudaria o prognóstico dele. Por outro lado, se você coloca nessa fórmula e dá um score de cálcio alto, tá? E dá um score de cálcio não, dá um score de risco alto, mesmo que a chance desse paciente ter um score de cálcio zero é pequena, e mesmo que dê pequena, ele tem uma constelação tão grande de fatores de risco que a chance dele progredir com doença é muito rápida, tá? Por exemplo, onde a gente usa para calcular o percentil, que é o estudo MESA, o dado do estudo MESA, nós temos dados de 45 anos para frente, tá? Antes de 40 anos, a gente recebe esses pacientes de 30 anos, 32 anos, às vezes com vários fatores de risco para fazer score de cálcio, mas daí nós estamos correndo um risco. Ele pode dar zero para esse paciente, mas é porque ainda não deu tempo da aterosclerose dele aparecer, porque a aterosclerose, em geral, leva um tempo para aparecer. Então, às vezes, você vai estar dando uma falta de segurança para aquele indivíduo naquele momento que está tudo bem, tá? Então, score de cálcio, em geral, acima dos 40 anos, realmente. A não ser que tenha uma coisa muito, muito importante. Você sabe que tomografia coronária, angiotomografia, né, com contraste, etc., ela não existe uma indicação em paciente assintomático no score de cálcio. Mas eu costumo falar com os residentes e com o pessoal que passa com a gente da cardiologia diariamente, que se tem uma indicação que eu, Rodrigo, uso e às vezes, e falo em congresso, falo em tudo quanto é lugar, apesar de não ter indicação formal, é que em indivíduos que têm uma história familiar muito importante, jovem, tá? Às vezes vale mais a pena fazer uma angiotomografia coronária do que um score de cálcio. Tá? Porque daí você vai detectar aquela doença e vai tirar, na verdade, coisas que não estão nos estudos clínicos, mas é um peso das costas do indivíduo. Você está lá no teu consultório, chega um paciente de 38 anos e fala assim, Rodrigo, eu vim aqui porque eu quero saber se eu tenho doença coronária, meu pai morreu com 41. Tá? Infartou, 41. Então, das duas, uma. Você pode fazer um score de cálcio, deu zero, o risco dele, provavelmente ele não deve ter doença, ou não deve ter muita doença, mas ele pode ter. A gente tem exemplos de score de cálcio zero com placas não calcificadas obstrutivas. E aí,
daí você fica, olha, você faz uma angiotomografia nesse indivíduo, ou vai ter doença aterosclerose, você fala assim, olha, infelizmente, geneticamente, você tem aí a condição, e nós temos que ser agressivos no tratamento. Né? Porque às vezes você pega um indivíduo desse que está fumando, por exemplo. Ou você pega um indivíduo desse que é totalmente cuidadoso, faz exercício, tal, acha que está se protegendo, acha que não tem nada, mas a genética é muito forte nessa doença. E às vezes tem. São N exemplos disso. E às vezes você faz a angiotomografia e você detecta a doença. Tá? Não querendo me alongar mais, mas eu vou falar, porque essa semana foi engraçado, que eu costumo dar um exemplo dessas coisas que a gente não, nas aulas, dessas coisas que a gente não mede, mas essa informação parece banal, mas pode ser a diferença entre um indivíduo ir para um pronto-socorro com uma dor e não ir, e ser salvo ou não do infarto. Você tem um indivíduo jovem de 40 e poucos anos, que está jogando bola, sai do jogo, está com um mal-estar, ele pensa assim, ele pensa em tudo. Ele pensa que ele tomou uma cotovelada no peito, ele pensa que foi azeitona que ele comeu no churrasco depois, menos que ele está infartando. Tá? E às vezes ele vai para casa, infarta e morre, numa idade, né, enfim, produtiva, com família, etc. Ao passo que se ele tem a informação que ele tem doença, mesmo que não seja obstrutivo, porque ele sabe que ele pode infartar, ele pode até virar o louco do pronto-socorro, que qualquer dor ele vai aparecer lá nos primeiros 2, 3 meses para fazer um eletromienzima, mas sair com tranquilidade que não está infartando. Depois ele se acostuma e começa a diferenciar uma coisa da outra. Mas pode salvar a vida dele. E esse é o tipo de coisa que não se mede. E mais uma pergunta ainda nesse. O paciente que teve um score de cálcio baixo, ele vai fazer acompanhamento tomográfico? É indicado acompanhar esse exame? O score de cálcio tem indicação de repetir se ele deu 0, tá? Aí você pode repetir ele de 3 a 5 anos, tá? É bastante tempo. E o valor prognóstico dele, realmente, o poder do 0 é muito grande. Então, vamos dizer que você fez 0 hoje, mas aí tem diabetes ou tem um pouco mais de risco, você repete em 3 anos. Deu 0 e o risco, realmente não tem muitos riscos a mais, você pode repetir em 5 anos. A partir do momento que ele deu positivo, em termos de estratificou aquele cara como alto risco, não adianta fazer mais. Tá? Deu positivo, você vai acompanhar de outras formas, como marca funcional, com tomografia, quando ele tiver sintoma, etc, etc. Por quê? Não vai regredir. E tem uma coisa que interfere muito, que confunde muito as pessoas. Quando você pega um indivíduo virgem de tratamento, você faz o score de cálcio, você não tem interferência da estatina, que é o tratamento da aterosclerose. A estatina, ela calcifica a placa como uma parte de cicatrização. E a partir desse momento, esse indivíduo pode aumentar o score de cálcio, mas ele tem um risco menor do que ele tinha lá atrás, simplesmente pelo fato de estar usando a estatina. E está numa fase mais avançada, já cicatrizada da doença. Então, indicação quando deu 0. Quando já deu positivo, acabou. Vamos partir para as outras indicações, outros exames. Perfeito, perfeito. Chega a ser até um paradoxo, né? Quanto maior o score de cálcio, aumenta o risco cardiovascular do paciente, mas mais estável essa placa está para o paciente fazer um evento agudo, por exemplo. Então, isso também é significativo nesses pacientes jovens com história familiar, que vêm no consultório, como o Dr. Rodrigo disse, sem uma queixa específica, e faz a angiotoma e tem uma placa não obstrutiva. Esse paciente, ele faz mais evento agudo mesmo. Então, é um paradoxo o score de cálcio. Ótimo. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Eu acho que o pessoal tá tímido. Tímido hoje. Nossos colegas estão tímidos. Eu acho que seria interessante, Maria Letícia, você expor aí de uma forma rápida como é que tem sido a experiência aí nesse ano de início desses métodos na clínica, né? Implantação, treinamento de pessoal, né? Como é que você está sentindo a evolução das indicações, né? O perfil de paciente que está vindo, acho que você que tem a... Certo. A gente, para ressonância, o pânico maior continua sendo o estresse, né? Sempre é um motivo de nervosismo quando tem exame marcado, mas assim, a gente tem feito bastante com sucesso, o que prejudica às vezes a gente um pouco, mesmo a gente tendo reforço, né, doutor Marcelo, da dieta e tudo mais, às vezes a gente não consegue fazer, como o doutor mostrou, esse switch off esplênico, mas a gente vê as indicações, assim,
algumas pesquisas de isquemia, mas a maioria, eu acho que o doutor também concorda, é paciente com insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, sem uma etiologia bem clara, bem definida. Então, isso a gente pega bastante. Na parte da tomografia, a gente pega bastante pedido com exames conflitantes. Um eco normal, uma esteira com exame positivo, então isso a gente acaba conseguindo fazer essa discrepância. E o que eu estou achando de extrema valia, assim, é o contato que a gente consegue fazer, que eu estou conseguindo fazer com os solicitantes, com os médicos solicitantes, óbvio, por ter feito a minha formação aqui, conheço bastante gente, mas assim, a gente percebe que os laudos, os pacientes com reduções importantes, ou nem com reduções importantes, uma placa não calcificada, como a gente viu recente com o Dr. Rodrigo ali, modificando o tratamento do paciente. E a gente recebe o feedback, o cateterismo está batendo, o paciente conseguiu tratar rapidamente, então isso a gente está conseguindo perceber principalmente nesses últimos 3 meses, que aquele médico que pediu uma vez já está tendo pedido toda semana, então assim, a gente está, pelo menos essa percepção que eu tenho nos pacientes, tanto da ressonância quanto da tomografia, que a gente está conseguindo formar com o nosso trabalho, com a nossa equipe, a gente está conseguindo formar um bom vínculo, um bom lugar para ter um feedback até depois para a gente saber da evolução do paciente e tudo mais. Eu acho que isso está sendo bem positivo. Oi, excelente. Apareceu uma pergunta ali, posso intermediar aqui ou já? Vamos, né? Teve pergunta, vamos lá, né? Detalhes da ressonância magnética na miocardiopatia hipertrófica. Quer falar? Para você, Letícia. Vamos lá, então, o que a gente pesquisa, né, o que a gente vai perceber na miocardiopatia hipertrófica? A gente percebe um aumento, né, da massa muscular, quando a gente faz o cálculo para a superfície corpórea desse paciente, então a gente consegue perceber isso. Existem vários tipos de miocardiopatia hipertrófica, normalmente a que a gente mais percebe com a hipertrofia septal, né, então causando uma possível obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo, então isso a gente consegue perceber. A gente consegue avaliar, às vezes pelo tamanho, pelo diâmetro, pela espessura do septo, a gente consegue predizer um pior prognóstico desse paciente. Movimentação anterior de válvula mitral, pelo efeito Venturi, a gente consegue perceber isso, um folheto um pouco mais alongado da válvula, conseguimos perceber. E uma das coisas, acho que mais importantes que a gente avalia nos pacientes com miocardiopatia hipertrófica após a injeção do gadolínio, após as imagens em realce tardio, para a gente avaliar o padrão de fibrose miocárdica, o padrão do realce tardio. Então, a gente tem um padrão principalmente, um padrão heterogêneo, mas principalmente nas inserções de ventrículo direito no septo, porção anteroseptal e inferoseptal. Óbvio, a gente pode ter em outras localizações também, né? E isso a gente consegue quantificar esse grau de fibrose, essa porcentagem de fibrose. Então, se o paciente tem nessa avaliação acima de 15% de fibrose, é um paciente que é muito difícil o cardiologista já tem que pensar num tratamento agressivo, às vezes uma indicação de cardiodesfibrilador implantável, óbvio, entre outros critérios de guideline, mas essas são as alterações que a gente mais vê na miocardiopatia hipertrófica. É interessante falar que a gente também avalia
quando o paciente, é difícil a gente encontrar um paciente mais idoso, com miocardiopatia hipertrófica, genética comprovada, mas em fases mais avançadas a gente pode ver uma dilatação importante, diferente do que a gente vê na hipertrófica, cavidade, ela pode, na sístole, na sístole ventricular, praticamente a gente oblitera essa cavidade ventricular. E normalmente a fração de ejeção, ela está normal e até, por vezes, elevada. A gente encontra 80%, 85% de fração de ejeção, que também é algo comum que a gente vê na miocardiopatia hipertrófica. Mas uma das coisas mais importantes, assim, além de todos os outros comemorativos, digamos assim, é a avaliação do padrão e quantificação do realce tardio. Não sei se era mais ou menos isso que o Carlos queria, se o doutor Marcelo, o doutor Rodrigo quiser acrescentar mais alguma coisa. Não, acho que é isso mesmo, né? Então, é a caracterização da doença e a gente nessas patologias que são relacionadas à hipertrofia, você tem uma sobreposição muito grande de doenças. Né? A cardiopatia hipertrófica acaba sendo frequente, mas eventualmente você tem que diferenciar de outras patologias e muitas vezes isso também é difícil mesmo pela ressonância, mesmo com a caracterização do tipo da fibrose ou do mapa paramétrico. Né? Eventualmente eu tenho pacientes que acabaram tendo o diagnóstico definitivo só pelo teste genético. Né? Então é mais a tentativa de contribuir sempre nessa diferenciação. Exato. Pegamos alguns casos, né, de suspeita de amiloidose, confirmamos, né, doutor, mas 1 ou 2 aí de hipertrófica já com teste genético, mas basicamente isso. Então é isso. Podemos dar continuidade, então? Mais alguma pergunta? Mais algum comentário, senhores? Eu acho que podemos. Acho que é isso aí. Vamos seguir. Dar sequência aí. Daqui a pouco a gente está junto de novo aí. Isso, ótimo, então. Olá a todos, obrigada pela presença. Obrigada, Alessandra, Bruno, Rodrigo e Cláudio pela organização desse simpósio. Obrigadas a Paroli, Maria Letícia, Rodrigo Cerci, meus amigos Marcelo e Diego por dividirem comigo essa noite de aprendizado e muita discussão. Esperamos conseguir nesses 20 minutos sintetizar as coisas mais importantes e interessantes sobre o tema. Nós, claro, somos da equipe da medicina nuclear. E aí, eu não preciso dizer que o nosso foco está na cintilografia, né? Qual é o melhor método? É a pergunta que a gente sempre se faz. O que eu escolho para o meu paciente? Essas não são as perguntas que elas devem ser feitas. E por que não? Porque as ferramentas que nós temos, todas elas devem ser implementadas dentro de um trinômio, que é o custo, o risco e o benefício. E, claro, a segurança do paciente vem sempre em primeiro lugar. Então, hoje a gente precisa saber como o método é feito, porque a segurança de um método tem a ver com a maneira de como ele é feito. Todo método de imagem tem a ver com a interação de uma energia física, uma energia eletromagnética com o corpo humano. Outra coisa que precisa ser levada em consideração é o custo-benefício, ainda mais nessa crise que a gente se encontra hoje. O custo também é importante, mas custo não é preço. A questão do custo tem que se levar em consideração com a qualidade da informação que eu vou levar, com a velocidade que eu vou ter de resolver esse problema e com a eficiência que eu vou tentar solucionar. E a gente sabe que a dor torácica é altamente prevalente. E hoje a gente vai discutir o papel da cintilografia de perfusão miocárdica. Então, antes da gente chegar na cintilografia em si, a gente precisa entender sobre a regulação do fluxo sanguíneo nas artérias coronarianas. Aqui nós temos um esquema mostrando a artéria coronariana e a sua microvascularização. E o que acontece com os exercícios?
a artéria epicárdica se dilata, os microvasos também se dilatam, e aí o fluxo sanguíneo miocárdico, que era de 1 ml por minuto, aumenta para 3 a 4 ml por minuto devido a essa dilatação dos vasos. E o que acontece quando o paciente ou o vaso estão doentes? Os vasos epicárdicos, eles têm aterosclerose como um gradiente de pressão, e a microvasculatura, ela tem que dilatar mais para manter o equilíbrio da perfusão e do repouso. Então, compensada a dilatação da microvasculatura, a perfusão sanguínea do repouso, ela é mantida. No estresse, se você se exercita o paciente, você tem uma constrição paradoxal do vaso epicárdico. Então, o vaso epicárdico, ele sofre constrição, mas comparado com as outras artérias que sofrem a vasodilatação, de 3 a 4 vezes mais, o fluxo sanguíneo dos vasos epicárdicos acaba reduzido, o que leva a uma atenuação do fluxo sanguíneo do miocárdio. E o que nos leva a esse efeito visto na parede inferior do miocárdio dessa imagem é exatamente o que forma a base das imagens de perfusão miocárdica que detecta as doenças coronarianas e a isquemia. E falando então um pouco sobre a cascata isquêmica. A primeira normalidade é o defeito perfusional, seguido das alterações metabólicas, seguidas das disfunções diastólicas, depois das disfunções sistólicas, seguidas das alterações do ECG e a angina. Então, o paciente com angina, ele provavelmente já está sofrendo com todas essas alterações. Os testes, então, que pesquisam a perfusão são mais sensíveis que específicos, enquanto aqueles que pesquisam a função é mais específico do que sensível. Dessa forma, a cintilografia, a gente pode falar que é mais sensível, enquanto a eco de estresse é mais específica. Diego, perfeito. Você conversa com a gente sobre esses protocolos, os guidelines, como que são feitos? Claro, acho que a gente pode conversar agora um pouquinho de guidelines e algumas indicações formais de cintila miocárdica. Para a gente, na hora quando a gente fala em aquisição das imagens, a gente segue esses guidelines. Esse aqui que a gente tem na tela é o guideline da ASNA, da American Society of Nuclear Cardiology, que são muito bons e interessantes, eu recomendo para quem estiver interessado. Ele foi atualizado em 2019, e na tela a gente tem um protocolo de 1 dia, que é um dos mais comumente utilizados na nossa prática clínica. O que a gente precisa saber sobre o protocolo desse de 1 dia é que a primeira dose injetada no dia, a primeira dose do dia, ela tem que ser mais baixa do que a dose a segunda dose, a segunda etapa, seja ela começando por repouso ou começando pelo estresse. Próximo. O protocolo dos 2 dias, então, que é a outra opção, o paciente utiliza a mesma dose de atividade radioativa nas 2 etapas, e tanto faz de novo, começar pelo estresse ou pelo repouso. Num dia, ele faz a etapa inicial, estresse-repouso, e no segundo dia faz a outra etapa com a mesma dose de material radioativo. E aí vem a pergunta, quem é o paciente que verdadeiramente se beneficia do método cintilográfico? Nos últimos anos, as diversas sociedades médicas têm publicado critérios para definir em quais cenários a cintiloperfusão miocárdica está adequadamente indicada. Além da classificação tradicional em graus de evidência, de recomendação e níveis de evidência, a gente tem mais, recentemente, critérios de adequação para a solicitação da cintiloperfusão miocárdica, dividindo, então, as indicações em apropriadas, possivelmente apropriadas ou raramente apropriadas, resultante da aplicação de scores constituídos a partir de cenários clínicos e metodologia específicos para cada cenário. Assim, as indicações que levam o score de 1 a 3, elas são consideradas como raramente apropriadas. Quando o score é 4 a 6, elas são possivelmente apropriadas e se beneficiam ainda de algum tipo de pesquisa e algum espaço para avaliação específica do paciente, do médico assistente, e quando ela recebe nota de 7 a 9, ela tem uma indicação apropriada. E isso tem como base as evidências, basicamente, da diretriz americana e europeia, e também a diretriz brasileira de doença coronária estável, publicada recentemente. Próximo. Então, para quem a gente indica? Nos pacientes sintomáticos com dor torácica não aguda ou equivalente anginoso, quem se beneficia de forma mais importante é o paciente de baixa probabilidade pré-teste, com um ECG de repouso não interpretável, ou indivíduos com impossibilidade de realizar exercícios, probabilidade pré-teste
intermediárias de DAC com ECG de repouso interpretável e capacidade de exercitar, probabilidade pré-teste intermediária de DAC com ECG de repouso não interpretável ou incapacidade de exercitar, e elevada probabilidade pré-teste de DAC, independente do ECG e da habilidade de fazer exercício. Lembrando, então, 1 a 3 é raramente apropriado, 4 a 6 é possivelmente apropriado e 7 a 9 é uma indicação apropriada. Próximo. Nos pacientes assintomáticos e que têm exames anteriores, quem vai se beneficiar? O paciente de alto risco, critérios ATP3, paciente de alto risco e com história de cálcio entre 100 e 400, um paciente que tem score de cálcio acima de 400, independente do risco de outros fatores, score de Duke de risco intermediário entre menos 11 e mais 5, e score de Duke de risco elevado menor do que menos 11. Para pacientes submetidos já à revascularização, seja por cirurgia de revascularização ou percutânea, quem vai se beneficiar? Os pacientes sintomáticos, os pacientes assintomáticos, mas que tenham feito uma CRM igual ou mais de 5 anos atrás, e possivelmente uma boa indicação é no paciente assintomático de revascularização percutânea igual ou a mais de 2 anos. Nos pacientes com doença arterial coronariana estável comprovada ou com exames prévios. Nos pacientes assintomáticos ou com sintomas estáveis, um exame de imagem de estresse prévio normal, de risco intermediário a elevado, um exame de estresse de imagem a mais ou igual a 2 anos, é possivelmente uma boa indicação. Nos pacientes assintomáticos ou sintomáticos estáveis, com uma cinecoronariografia ou um exame de imagem anormal, sem CRM prévia, na avaliação do não invasivo anterior, seja duvidosa, discordante, limítrofe, então DAC obstrutiva como preocupação principal é uma boa indicação. Na avaliação de sintomas novos ou recentes ou progressivos, tanto numa cineangio anormal ou no exame de imagem de estresse anormal, uma cineangio normal ou um exame de imagem de estresse normal, aí já é uma indicação provável, mas não é tão absoluta. E num paciente que tem uma cineangio coronariografia, como estenose coronária ou anormalidade anatômica de significado incerto, é uma indicação apropriada. Nos pacientes com doença arterial coronariana estável comprovada ou com exames prévios, quem se beneficia? Avaliação de pacientes com dor torácica aguda, somente imagem de repouso. Quando a síndrome coronariana aguda é possível, num ECG de repouso, um ECG sem alterações isquêmicas, ou BRE, ou marca-passo, um score time de baixo risco, troponina limítrofe, minimamente elevada ou negativa. Quando o síndrome coronariana aguda é possível, num ECG sem alterações isquêmicas, ou BRE, ou marca-passo, um score time de alto risco, troponina limítrofe, minimamente elevada ou negativa. E quando o síndrome coronariana aguda é possível, num ECG sem alterações isquêmicas, ou BRE ou marca-passo, uma troponina inicial negativa, dor torácica recente até 2 horas ou em evolução. E na avaliação de pacientes pós-síndrome coronariana aguda, infarto com ou sem elevação de supra de segmento ST. Ela é uma boa indicação, tanto para paciente estável pós-GL, com elevação de segmento ST, para avaliação de isquemia, cateterismo cardíaco não tendo sido realizado, quanto para paciente sem elevação de segmento ST. Próximo. E na avaliação pré-operatória não cardíaca, quem vai se beneficiar? O paciente submetido a uma cirurgia, vai ser submetido a uma cirurgia de risco intermediário, uma capacidade funcional desconhecida ou menor do que 4 METs, e 1 ou mais fatores de risco clínicos, e um paciente que vai ser submetido a uma cirurgia vascular com capacidade funcional desconhecida ou menor do que 4 METs, e 1 ou mais fatores de risco clínico conhecido. Já na avaliação de viabilidade miocárdica, a gente tem uma boa indicação para disfunção ventricular esquerda acentuada, elegível para revascularização miocárdica. Marcelo, comenta para a gente um pouco, então, das formas de fazer o estresse desses pacientes. Eu vou falar um pouquinho para vocês, pessoal, sobre o exercício ou a opção do estresse farmacológico, né? O teste de exercício, ele é limitado por sintomas, ele vai ser sempre preferido, né? Ele é mais seguro, ele é mais fisiológico,
ele prevê mais dados hemodinâmicos, assim como a gente tem que, na maioria das vezes, tentar evitar o exercício submáximo, utilizando a maior capacidade cardiorrespiratória desses pacientes. Quando a gente está falando de estresse farmacológico, ele torna-se, na verdade, uma alternativa importante nos pacientes que não conseguem realizar o exercício, né? E a gente tem como as opções adenosina, dipyridamol, ou, no caso das catecolaminas, a dobutamina. A acurácia diagnóstica é similar tanto por exercício quanto por estresse farmacológico. Com relação aos parâmetros do exercício multiarterial, prognóstico adverso da DAC, é só esse slide está aqui para relembrar que é uma coisa que a gente usa com valor prognóstico aí no nosso teste, né, pessoal da ergometria, mas isso aqui é meio que chover no molhado e falar disso para vocês, mas é só para relembrar que mesmo sendo um laudo de cintilografia é uma coisa que a gente usa como ferramenta na avaliação desses pacientes. Quando a gente vai falar das principais indicações para a realização do estresse farmacológico, alguma contraindicação ou limitação de realizar o teste ergométrico, né? Principalmente, a gente vai falar dos pacientes com sequelas motoras de insuficiência vascular cerebral ou alguma patologia musculoesquelética, os pacientes com insuficiência cardíaca congestiva compensada, pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica com restrição funcional importante, pacientes de baixa capacidade funcional, outras condições não cardíacas que resultam na inabilidade dele de realizar um teste eficaz, pacientes com hipertensão arterial grave, arritmias ventriculares complexas desencadeadas pelo esforço, avaliação cardiológica pré-operatória de cirurgia vascular e abdominal de grande porte, e assim como uma presença de distúrbios de condução intraventricular pelo ramo esquerdo, a estratificação de risco na evolução do infarto miocárdico, além de uso de fármacos que possam interferir na elevação do consumo de oxigênio. E na presença também da estimulação elétrica artificial. E aí, quando a gente tem os vasodilatadores, né, a gente tem no estresse farmacológico, sendo os mais comuns o dipyridamol, a adenosina e a dobutamina. E aí é importante lembrar que a cafeína e as metilxantinas são competidores antagonistas desses vasodilatadores. Então, as últimas recomendações é que esses pacientes não tenham consumido pelo menos 12 horas antes esses antagonistas para não causar um falso negativo nesses exames, né? E a adenosina e o dipyridamol são os chamados vasodilatadores não seletivos. Enquanto a adenosina é seletiva, se liga apenas nos receptores A, na teoria a gente deveria ter menos efeitos colaterais, mas na prática vemos que ainda assim possuem efeitos colaterais mais leves. Já quando a gente fala nas contraindicações para o uso da adenosina e do dipyridamol, as absolutas, elas vão estar relacionadas, e aqui é importante lembrar que a doença broncoespástica em atividade, com crise de hiperreatividade recente com menos de 3 meses. O paciente que tem uma doença pulmonar estável e não está tendo crise no momento, ele não tem uma contraindicação absoluta na realização. Além disso, a gente tem a presença do bloqueio atrioventricular de segundo e terceiro grau, na ausência de marcapasso, devido ao risco de um BAVT nesses pacientes. O paciente de hipotensão arterial, o paciente que tenha tido um ataque isquêmico transitório, um acidente cerebrovascular recente, e também o uso recente, né, dos pacientes de dipyridamol, em menos de 24 horas, que vão receber adenosina. As relativas, uma delas que eu falei, é a crise, né, do paciente com doença pulmonar com menos de crise, com crises recentes com maiores de 3 meses, a doença do nó sinusal, a bradicardia sinusal acentuada, assim como a doença carotídea grave bilateral. Contudo, esses pacientes que não vão poder fazer o dipyridamol, eles vão cair de adenosina na realização de dobuta, mas a gente ainda tem os pacientes que não conseguem fazer a dobuta. Seriam os pacientes que teriam uma arritmia cardíaca, né, incluindo uma fibrilação arterial, até cardioventricular sustentada e não sustentada, pacientes de estenose aórtica grave, cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva, pacientes com hipotensão arterial sistólica, hipertensão arterial sistólica não controlada, angina instável, infarto miocárdio recente, aneurisma de secção aórtica, insuficiência vascular cerebral sintomática, presença de cardiodesfibrilador implantado, alterações do metabolismo do potássio. Já as relativas incluem o aneurisma de aorta abdominal, com maior de 5 centímetros de diâmetro, a presença de trombos em ventrículo esquerdo, assim como a fração de ejeção do ventrículo esquerdo menor do que 25%. Diego, você pode falar um pouquinho agora para a gente da segmentação?
Perfeito. Então, depois que o paciente foi submetido ao estresse físico, farmacológico, são feitas as imagens e a forma de a gente avaliar o possível defeito ou possível lesão fixa ou transitória é dividir o miocárdio nos segmentos da cintilografia. São 17 segmentos, indo desde o ápice até as periferias, até os basais, e o padrão de interpretação é por extensão de interpretação da extensão é pelo número de segmentos. Se a gente tem de 1 a 2 segmentos, a gente diz que é um defeito pequeno, 3 a 4 segmentos é um defeito médio, e 5 ou mais segmentos envolvidos é um defeito grande. E o laudo sempre deve incluir os segmentos que estão comprometidos, o grau e a extensão do comprometimento da severidade e reversibilidade. E o resultado, ele é sempre dito em semi-quantitativo. A gente toma como base, cada segmento ele vai ser dividido de 0 a 4, e a gente toma como base o número de segmentos, quantos segmentos e que nota deu em cada segmento. Faz a soma de todos esses pontos no score, no stress, desculpa, chegando em SSS, de Sum of Stress Score, e faz a soma no repouso. E aí depois faz a diferença, que é o SDS, que é o que diz o que é isquemia e o que não é isquemia. Se a gente tem um SSS de 0, se a gente tem um SSS de 0 a 3 é um exame normal, um SSS de 4 a 8 é levemente anormal, um SSS de 9 a 13 ele é moderadamente anormal, e um SSS maior do que 13 ele é severamente anormal. E um SDS, uma diferença de 0 a 2 é uma isquemia leve, de 3 a 7 uma isquemia moderada, e maior do que 7 uma isquemia severa. E aí, baseado nesses SSS, SDS, é que você vê a extensão a porcentagem de anormalidade do miocárdio. E aí, eu acho que a gente pode dividir como que a gente faz? São 100%, são 100, a gente pensando que são 17 segmentos. Cada segmento ganha de 0 a 4. Então, o máximo que um coração pode receber de nota é 68, sendo 68 um coração de um paciente morto, obviamente, porque está totalmente sem perfusão. E aí faz essa divisão de 100% dos segmentos, do tamanho do miocárdio, dividido por 68, e aí a gente teria que praticamente cada ponto valia 1,5%, e aí então se chega num cálculo de um paciente que tem um SDS de 10 pontos, ele teria 15% de área isquêmica comprometida. Tá? De forma aproximada, esse é o cálculo. E aí agora, eu já estou te atropelando, Diego. Tá bom. Eu quero falar sobre as imagens, que é a parte mais linda, né, gente? Então, olha só, aqui o que a gente tem? Essas são as imagens cruas. Marcelo, aperta play aí para a gente poder mostrar rodando. Por isso que ela roda, por isso que é chamada de projeção rotativa. E o que a gente precisa ver nessas imagens? É muito importante a gente olhar o tamanho da mama da paciente. Por quê? Porque a mama causa artefato por tecidos mamários, principalmente na parede anterior. A gente tem que ver se tem ou não captação pulmonar desse material, que mais para frente a gente vai falar o motivo da gente procurar captação pulmonar. E a gente procura aumento ou redução da captação extracardíaca. O aumento, a gente tem que pensar, por exemplo, que o Cestamib, ele, além de marcar o miocárdio viável, ele também marca algumas doenças, como, por exemplo, o câncer. Então, antes do FDG-PET, né, antes do PET-CT, ele existir na nossa prática clínica, a forma que a gente tinha de rastrear o câncer no paciente era fazendo uma cintilografia de corpo inteiro com o Cestamib. Nessa próxima imagem, a gente, então, começa a ver as imagens perfusionais, que são feitas em cortes. Então, a gente pega aquela primeira imagem rotacional que eu mostrei, e a gente corta, então, o coração do ápice à base, do septo para a lateral e da parede anterior para a parede inferior. Normalmente, a primeira imagem em cima é sempre o estresse, seguido da imagem embaixo, o repouso. Nós comparamos as duas imagens, o estresse com o repouso. E aí, quando a gente olha para as nossas imagens perfusionais, a gente consegue ver que tem uma hipocaptação persistente nos segmentos anterior, apical e médio dessa paciente, que é do sexo feminino. E aí, quais são os diagnósticos diferenciais que a gente tem? Como eu falei, a mama, ela pode causar um artefato na parede anterior,
pelo tecido mamário. A gente, quando tem defeito fixo, a gente também tem que pensar em cicatriz e em miocárdio hibernante. Como que a gente consegue diferenciar? Como que a gente consegue saber se o que eu estou vendo é atenuação por tecidos mamários, é cicatriz ou é miocárdio hibernante? E aí, a gente tem as outras imagens que a gente chama que são as imagens gatilhadas, que é o gated, né? Então, quando a gente olha o estudo gatilhado, a gente está vendo duas coisas. Marcela, aperta play para a gente. A gente vê a motilidade, que é o quanto a parte interna se mexe, e o espessamento, que é o quanto a cor brilha. Travou, Marcelo? Tá indo, Não Cris. dá para botar play? Ele passa, mas ele passa devagar. Gente. Entendi. Bom, então vocês vão ter que imaginar comigo. Esse coração, é como se a gente estivesse vendo o coração batendo, né, nessas imagens. Então, a gente pode ver o coração se mexendo, que é a motilidade, e aí o brilho, ele aumenta a intensidade. Quanto mais brilho, significa que mais espessamento tem aquela parede. Nesse caso, era um artefato criado pela atenuação dos tecidos mamários, que a gente enxerga, então, todas as paredes mexerem, terem a contratilidade e o espessamento. E aí, na próxima imagem, a gente tem um outro paciente que também tem um defeito fixo, só que aí já nas paredes apical anterior e anterolateral do miocárdio. E quando a gente vê as imagens de gatilhamento dele, as imagens gatilhadas, tomara que essa funcione. A gente não enxerga espessamento nenhum, e a gente também não enxerga a motilidade. Então, ele fica como se estivesse parado aí mesmo. As paredes, elas não se mexem, as cores, elas não se tornam mais quentes. Então, isso nos fala a favor de cicatriz ou de um miocárdio hibernante. Então, quando a gente tem um defeito fixo, a próxima imagem, não quer dizer que é cicatriz. Eu ainda tenho que fazer um estudo de viabilidade miocárdica com talho FDG. Então, se eu tenho defeito fixo, eu faço, eu olho a motilidade de espessamento parietal, se é normal significa que é artefato, e se é fixo, pode ser cicatriz ou um miocárdio hibernante. E aí, então, a gente vai fazer um estudo de viabilidade miocárdica com talho com FDG. Então, nessas próximas imagens, eu tenho um exemplo de um paciente de 69 anos, do sexo masculino, que foi submetido a um enxerto coronariano há 9 anos e está com angina recorrente. No angiograma coronariano, a gente vê uma severa doença em descendente anterior esquerda, na diagonal 1, na descendente anterior posterior, descendente anterior posterior e na artéria posterolateral. E a mamária interna estava desobstruída, quando o enxerto da diagonal 1 estava obstruída. E a revascularização de que vaso, então, vai melhorar os sintomas? Vendo nessas imagens, aonde estão os defeitos perfusionais? A gente vê que está na parede anterior e na anterolateral. E qual vaso revascularizado melhoraria os sintomas desse paciente? A diagonal. Então, próximo slide. Esse padrão, ele não é incomum em pacientes que foram submetidos a PTCA, porque o septo e o ápice têm um bom fluxo sanguíneo, o enxerto está pérvio e a diagonal tem um defeito progressivo. A próxima imagem. Aqui, então, a gente traz um outro exemplo de um paciente que tem defeito fixo na parede inferior. Nas imagens com o paciente em prone, que é o paciente deitado de barriga para baixo, a gente melhora a parede inferior, nos dizendo a favor de atenuação diafragmática. Então, toda vez que a gente tem, principalmente homem barrigudo, a gente prona o paciente, a gente deita o paciente com a barriga para baixo, que a gente faz uma pressão negativa e a gente aproxima, então, o coração do colimador, do nosso aparelho, diminuindo, então, esse artefato diafragmático que pode causar pela respiração diafragmática que o homem tem. No próximo caso, então, a gente trouxe um homem de 45 anos, do sexo masculino, com 158 quilos, uma DAC conhecida. Ele tinha uma angina acelerada, os fatores de risco que ele tinha era a pressão alta. O ECG, ele tinha o ritmo sinusal e anormalidades não específicas na onda T. Usava como medicamento AS Novasc
E de teste de estresse, então, ele, aos 4 minutos, ele teve uma resposta hipertensiva da pressão e depressão de 3 milímetros de ST, que resolveu aos 9 minutos da recuperação. E aí a gente tem a imagem desse paciente. A gente consegue ver um déficit perfusional na parede inferior, com aumento da cavidade ventricular esquerda, estresse dependente, que é o que a gente chama de TID. E esse aumento da captação pulmonar, como eu falei naquela imagem do rotacional, né? Então, o TID aumentado e induzido por estresse e esse aumento de captação pulmonar são marcadores importantes de isquemia. Então, aqui a gente tem os mapas polares, mostrando que aquele defeito que a gente vê na etapa de estresse, ele é recuperado na etapa de repouso, e as imagens gatilhadas, mostrando, então, 2 dias após o paciente ter tido esse evento isquemia, que é um miocárdio atordoado pós-isquemia. Aperta play para a gente poder ver, Marcelo. Dá para ver? Os vídeos não estão funcionando, né? Ah, gente, desculpa, que dó. Então, aí, o paciente foi submetido a um angiograma coronariano, mostrando que ele tinha uma doença severa na coronária esquerda principal. Marcelo, conta para a gente como é que as imagens podem predizer o alto risco vascular, cardiovascular? Com relação à predição do alto risco vascular, né, a gente tem as variáveis do estresse, do teste ergométrico, que a gente já abordou anteriormente, né, e uma das outras coisas que vão influir vão ser a extensão do defeito perfusional, assim, uma severidade, reversibilidade, como o Diego também falou, o aumento da captação pulmonar do radiofármaco, a dilatação transitória do ventrículo esquerdo pós-estresse, um aumento da captação do traçador no ventrículo direito e talvez também uma redução da função sistólica do ventrículo esquerdo. Esse aqui foi a primeira literatura que sugeriu que as anormalidades aumentavam a chance de um evento cardíaco, né, que é de 1998. Uma das coisas importantes da cintilografia miocárdica é que uma cintilografia de perfusão miocárdica normal, o paciente tem menos de 1% de chance de evento cardíaco, né? Contudo, é importante lembrar das ressalvas que incluem isso aí, né? Que tem que ser um teste com frequência cardíaca submáxima, com estresse farmacológico, não incluindo pacientes com idade avançada, diabetes, mulher com diabetes mellitus, DAC prévio, pontuação de Duke alta na esteira, ou um TID do VE, né? Já que todas as ressalvas têm que ser consideradas quando falamos que esse estudo é normal, para ter certeza de que não estamos perdendo nenhum detalhe escondido aí, né? E aqui a gente tem um aumento da captação do radiofármaco, né, durante o exercício causado pelo aumento do VE e da pressão diastólica. O aumento da captação cardíaca ele é associado com a piora do prognóstico, particularmente associado com defeitos perfusionais. Com relação ao TID, né, normalmente ele é um marcador de severidade e extensão da DAC. Ele não é tão sensível, mas ele é altamente específico quando a gente está falando do ventrículo esquerdo, né? E também sobre a captação do traçador ventricular direita, né? Transitoriamente aumentada, é um marcador de DAC esquerda, de grave, ou normalmente triarterial. Ele não é um método muito sensível, né? Que a gente vê que a sensibilidade de 30%, contudo a especificidade dele chega a alta, quase 93% nesses pacientes. E também sobre as taxas de mortalidade cardíacas, né, elas chegam a aumentar exponencialmente com a diminuição da função ventricular esquerda, que é uma das etapas, aliás, um dos itens avaliados também pela cintilografia miocárdica. E também, lembrando que essa avaliação da função ventricular esquerda, ela adiciona uma informação avaliando aí na função da isquemia, que em cada categoria a gente consegue ver pacientes com quanto menor a FEV, maior a chance de eventos cardiovasculares que esses pacientes acabam tendo. Cris, você quer encerrar para a gente aí, falar mais um pouquinho de tudo que a gente ainda pode discutir? Claro. A gente foi muito audacioso quando a gente pensou no tema, né? Eu vou te falar que, assim, eu sonho um bocado, e os meus amigos falaram, Cris, não vai dar para a gente falar isso tudo.
E aí a gente teve que cortar um monte de coisa. Então, assim, eu espero que esses simpósios aconteçam com frequência, que a gente tenha muito mais tempo para a gente conversar. A gente tem muita coisa para mostrar em como a medicina nuclear pode ajudar nos estudos das investigações cardiológicas, e a gente tem, então, para a gente discutir o PET-CT para endocardite, a cintilografia para pesquisa de amiloidose cardíaca, cintilografia com galho 67 para pesquisa de miocardite, de cardite reumática e de viabilidade de implante cardíaco. A discussão de vários artigos importantes, como isquêmia, que a gente não conseguiu discutir aqui hoje, a angiografia radioisotópica, a cintilografia de necrose miocárdica, a cintilografia cardíaca com MBG e outros 123. Eu queria aproveitar e pedir desculpa pelos vídeos que não rodaram. Era para eu ter feito play aqui no meu computador, mas ele resolveu parar de funcionar hoje para ajudar. Então, o Marcelo veio salvar a pátria aqui para mostrar para a gente as imagens. E nós queríamos agradecer. Marcelo, Diego, querem falar alguma coisa? Acho que só agradecer a quem nos acompanhou e agradecer a Cris e o Marcelo por terem ficado conosco aqui para a gente poder dividir um pouquinho do assunto. Também agradecer aí pela oportunidade da gente poder estar disseminando a medicina nuclear e dizer que todos nós estamos dispostos a trazer para a cidade uma medicina nuclear de qualidade. E aí estão os nossos contatos, sintam-se à vontade sempre que vocês precisarem de algo, pessoal. A gente está super animado, podem entrar em contato para o que vocês precisarem, tá certo? Um abraço, boa noite. Pessoal, alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida sobre as palestras? Bom, eu sempre tenho uma dúvida. A questão da cintilografia. Foi falado das limitações dela no caso do estresse, mas assim, existe alguma contaminação, por exemplo, o paciente fez uma tomografia com iodo, com contraste iodado, ou uma ressonância com gadolínio. Isso, de alguma forma, interfere no exame de cintilografia? Cris, Marcelo. Sou eu que vou falar? Não interfere, na verdade, só se a gente utilizasse o marcador com galho 67. Então, dos temas que a gente não conversou, a pesquisa de miocardite ou de artrite reumatoide com o galho 67, se você utiliza o contraste, o gadolínio, o contraste da ressonância magnética, ele diminui um pouco a captação, ele interfere, mas só com ele. Com o cestamil e hipotecnésio, não. Perfeito. Não, mais ninguém? Eu queria, acho que aproveitar que foi fazer um link do que foi discutido em relação à ressonância de amiloidose, e eu acho que a gente pode aproveitar que a gente não conseguiu explorar o assunto na cintila de perfusão miocárdica, mas é um outro método que existe para a cintilografia cardíaca, que é, então, a avaliação de amiloidose cardíaca, e é a grande diferença, isso eu acho que é o que fica a grande vantagem, o grande benefício de fazer cintila miocárdica para a pesquisa de amiloidose, é que a gente consegue muito possivelmente diferenciar a TTR de AL. Então, esse é o grande benefício, a gente consegue muitas vezes tirar o paciente de um procedimento invasivo, então ele não precisaria ir para uma biópsia, e a gente já consegue fechar o diagnóstico com um método de imagem não invasivo, para mim isso é o ponto-chave da questão. Então, acho que é interessante, porque na ressonância a gente enxerga o aspecto de amiloidose, mas não consegue diferenciar qual é o tipo de amiloidose. Então, e aí a gente tem essa complementação ou essa outra possibilidade diagnóstica. Mais uma coisa, nós estamos falando de cintilografia cardíaca, né? Mas para a cintilografia, novamente, alguma contraindicação? Qual o paciente que não pode fazer a cintilografia? Não necessariamente exclusivamente cardíaca.
Algum tipo de medicamento que está tomando, alguma coisa assim? A única contraindicação que a gente tem para a cintilografia são mulheres grávidas, são gestantes, e lactantes que não possam interromper durante um período, né? Mas, assim, o período que a gente pede para interromper é 24 horas, é bem tranquilo. E a questão das lactantes, existem, na verdade, alguns exames, e aí não falando na parte cardíaca, que é recomendado fazer a cintilografia miocárdica pela baixa exposição à radiação. Então, ao invés de, por exemplo, uma paciente numa pesquisa de TEP, de trombolismo pulmonar, ao invés de fazer uma tomografia computadorizada com contraste para investigação de TEP, é recomendado que faça cintilografia, porque a gente expõe o paciente a menos radiação. Então, nas pacientes grávidas, pesquisa de TEP, é recomendado fazer a cintilo, ao invés da TC com contraste. Biópsia de linfonodo sentinela, né, no caso, pacientes com câncer de mama, a gente faz tranquilamente também em pacientes grávidas o exame. Então, assim, acaba sendo uma contraindicação relativa. Depende, na verdade, do custo-benefício da exposição do paciente àquela quantidade de radiação. Sempre adaptando o protocolo para a menor radiação possível que vai fechar o diagnóstico. Então, isso que é importante, a gente faz o protocolo, não perde diagnóstico, mas adapta para a menor atividade radioativa possível, nesses casos. Aproveitando que você falou em TEP, Cristina, eu tenho percebido em alguns casos, na pesquisa de TEP, na angiotomografia para TEP, que muitas vezes nós não conseguimos detectar o trombo subsegmentar, mas identificamos, por exemplo, uma telectasia ou indício de um infarto. A cintilografia é melhor que a angiotomografia para TEP nesses casos, quando é trombos muito pequenos em ramos subsegmentares? Pode falar, Marcelo, vai lá. Posso. É justamente onde existe a pequena superioridade do método, né? Tanto que a AngioCT é um método de escolha para a TEP, né? Não se discute isso, mas sabe-se que justamente em lesões subsegmentais muito periféricas seria a possibilidade diagnóstica, né? Onde ficaria restrito, né? Seriam os pacientes com essa possibilidade diagnóstica, paciente às vezes em controle de TEP, que é um paciente que não vai ficar repetindo às vezes um exame de alta dose para ver e poderia fazer só uma perfusão, e as gestantes ou alérgicos ao contraste iodado. Né, mas assim, principalmente tem começado a aparecer, aumentado um bocado com esse período de Covid, né, esses possíveis pacientes que podem ter alterações, que têm dímero D positivo e que até certeza se não tem, às vezes, um comprometimento subsegmentar, mesmo com uma angio-CT totalmente normal. Ótimo, muito legal. Então tá, pessoal, eu acho que era isso por hoje, né? Olha, trabalho muito bem feito, estamos muito felizes com o trabalho de vocês, viu? Sensacional mesmo. As aulas do mais alto nível, quem não esteve aqui presente perdeu mesmo. Muito obrigado, pessoal. Alguma outra consideração? Perdeu, mas serão outras oportunidades, né? As aulas vão ficar disponíveis no YouTube, e nós vamos colocar, acho que também nas redes sociais, né, Cláudio, para a gente mostrar, e aí, quem sabe, da próxima vez, quem perdeu pode participar da discussão. Perfeito. Não, esse é um projeto, esse foi o primeiro de um projeto, e a gente quer dar continuidade com isso, sim. Perfeito. Então, tá, joia. Gente, foi um prazer vê-los. Prazer em vê-los aí. Prazer, pessoal. Torcer que a próxima seja presencial. É verdade. Tomara que sim, se Deus quiser. Até mais. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.